Bom dia a todos. Chiquinho. Que Jesus nos ampare em nossos propósitos estes de aprendizado, de engrandecimento do nosso espírito, que todos nós precisamos, de alguma forma, mantermos as nossas atividades diárias, físicas e muito mais o nosso engrandecimento espiritual, que é esse que vale, porque se nós somos espíritos eternos, se nós somos criados por Deus simples e ignorantes, todos nós ainda temos muito mais de ignorância do que de saber, e é por isso que nós não podemos ficar na moleza, vamos dizer assim. E todos nós, no dia a dia, temos grandes aprendizados. Quando nós estávamos compilando informações para passar para vocês, eu sei que muita gente sabe disso tudo que a gente tem aqui também, mas a gente ficou mais ligado a uma situação que nós estamos passando. Eu já comentei várias vezes com vocês a respeito da minha neta, que tem leucemia. A Melissa, ela é uma menina de 9 anos e pouco. Ela tem há 2 anos e meio, detectou-se uma leucemia linfóide aguda com pH positivo ou Filadélfia positivo, que complica um pouquinho as coisas. Ela tem hoje, há 2 meses e pouco, que ela vinha vindo de uma, vamos dizer assim, de uma manutenção. A Melissa, eu deixei lá na frente lá um panfletozinho desse, que a gente está pedindo medula óssea, doação de medula óssea. É simples para quem não sabe. Vai-se num hemocentro, tira de 5 a 10 ml de sangue, o laboratório analisa, ela faz uma compilação e aí compara com o dela para ver se há compatibilidade para ver doação. Isso mais ou menos é em torno de 100 mil para 1. Então é complicado, é difícil. Tá? Tem gente que está na fila, não na fila, porque isso não é exatamente uma fila, porque é compatível com alguém, é com aquele, não é com o que está o primeiro da fila lá. Mas tem algumas pessoas que possuem leucemia e estão há 3 anos esperando um doador, pra vocês terem ideia. É complicado, não é fácil. E é uma doença que é muito delicada, ela acaba com a resistência orgânica e qualquer problemazinho, qualquer gripe, já vira uma pneumonia e a coisa complica. O pessoal que é mais técnico nisso sabe mais do que a gente. Mas aí vem as dores, né? Aí vem mas poxa vida, há uns tempos atrás ela inclusive conversando, que era uma menina como todas as outras, hoje né, a criançada parece que chega mais alerta para as coisas, mais acordada, e ela pergunta, mas por que Deus deu isso para mim, né? O pai dela se curvou todo para explicar para ela que se não fosse ela, poderia ser outro, e que isso é um propósito, é uma situação que todos nós estamos sujeitos, assim como morrem crianças, morrem velhos, morrem jovens, né? Então tentou explicar para ela da melhor maneira possível. Ela entende, porque essa situação traz para a gente assim, uma tensão muito grande. Quem já passou por isso, ou tem um parente muito doente em casa, sabe dessa situação. E é complicado isso para a gente porque nós ficamos descobrindo quantas coisas nós não conhecemos ainda da vida, vamos dizer assim. Aí eu comecei a pensar a respeito. Falei, puxa vida, quantas ideias nós carregamos ainda, desde tempos idos, desde outras encarnações. Uma delas que nós encontramos, e eu fiz algumas anotações a respeito, é da criação do mundo, da criação da terra, né? Puxa vida, lá no Evangelho, no Antigo Testamento, nós encontramos informações sobre isso, né? E vocês se lembram dessas informações quando
foi narrado que Deus criou o mundo em 7 dias, né? E ele resume isso mais ou menos assim, quer dizer, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e a treva chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro, como narra lá no Antigo Testamento. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. A narração chega a ser assim meia complicada, mas assim que está escrito lá. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, conforme a sua semente. E esta tarde e manhã foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminosidade na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles de sinais, e para tempos determinados, e para os dias e anos, e assim para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia ilumina menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o 4º dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus as abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia 5º. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves da terra, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra,
e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, e que há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será de mantimento. E assim o foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Finalmente, havendo Deus acabado o dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia toda a sua obra que tinha feito. Vocês vejam só que, até para a gente notar, o pessoal antigamente passava essas informações para a gente de uma forma muito alegórica. Nós sabemos hoje, graças aos estudos, às informações que nós vamos colhendo, que nada mais, nada menos do que foram períodos, esses dias, que formaram todo o nosso planeta. A caminho da luz, o Emmanuel narra que Jesus esteve presente à Terra 2 vezes. Na sua formação, num grande período, ele esteve chefiando, comandando os espíritos iluminados para a criação do nosso mundo, e depois quando ele veio, na época da sua crucificação. Então, nós vamos notando o seguinte: desde essas interpretações, nós vamos guardando algumas ideias que ficam e demoram para serem tiradas da gente. Uma delas que eu falo, e estou acostumando, eu estou discutindo muito sobre isso, e estou procurando entender, eu particularmente, são os nossos vícios, as nossas mazelas, os nossos maus costumes, os nossos defeitos, como nós chamamos. Aí nós lembramos de Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. É fantástico as orientações de Santo Agostinho, quando nós encontramos, conforme as orientações de Kardec, a compilação de Kardec, nos livros de Kardec, né, do Espiritismo, no que acabou sendo trazido para a gente. Aí nós vamos vendo que estas revelações, com o passar dos tempos, foram sendo entendidas de maneira diferente. Uma delas é de que Deus, causa primária de todas as coisas, nos criou simples e ignorantes, e que nós teremos que fazer a nossa parte. Porque Deus, esse milagre aqui de todos nós somos verdadeiros milagres. Se a gente analisar o corpo humano, como nascemos, desde a criação, desde a concepção, até onde nós estamos, é um milagre, entre aspas. As sutilezas orgânicas que possuímos e que pouco conhecemos, só os mais habilitados podem e conhecem isso mais a fundo, os médicos principalmente, os biologistas, conseguem avaliar o quanto o nosso organismo é complexo. Nós somos uma máquina inteligentíssima. Nós somos uma máquina como se fosse um computador, eu comparo de vez em quando, que cria, que pensa e organiza ações fabulosas. Acontece que nós estamos mal treinados. Nós ainda possuímos determinados costumes antigos e vícios que acabam nos levando por ideias e comportamentos que deixam a desejar. E aí a gente descobre, meu Deus, eu não sou o que eu estou pensando, eu não sou santo. Nós não somos santos. Eu posso ter momentos de lucidez quanto a esta situação, quanto a essa pergunta, e conseguir assimilar bem lá no fundo do meu coração, no fundo do nosso coração, que nós todos temos muitos defeitos. E não conseguimos precisar os propósitos divinos quanto o nosso viver, quanto a nossa passagem pela terra. Quantos de nós ainda
perguntamos, como eu disse a vocês agora há pouco, mas por que eu? Por que esse negócio acontece comigo? Porque eu fui escolhido. E nós sabemos, conforme as orientações dos Espíritos, que nós temos duas situações. Nós sofremos por coisas atuais, por momentos atuais que nós mesmos construímos, e pelo passado. Por experiências em outras encarnações, desde esse começo que nós estamos aí, malhando no mesmo lugar. E não fazemos nenhum esforço para modificar o nosso comportamento, o nosso ser. Porque a gente não quer sofrer. É muito gostoso ficar em casa num dia desse, debaixo do cobertor. Não estou falando mal de ninguém, estou falando que é gostoso, porque eu sei que isso é gostoso. Né? Lá quietinho, eu não vou a lugar nenhum, não vou fazer nada, não vou ajudar ninguém, não vou fazer uma visita para quem precisa. Porque está jóia hoje, hoje é o dia. Né? Então, nós todos ainda carecemos de boa vontade para a verdadeira caridade. Quando eu falo nós todos, eu estou colocando-me na frente. E analisando essas situações, aí nós vamos descobrir, puxa vida, quanto eu tenho que aprender, quanto eu tenho que modificar o meu comportamento para fazer coisas melhores. Gostar de uma pessoa não é fácil quando a gente tem diferenças com ela. E aí vem o famoso perdão. Como perdoar alguém que eu não me sinto bem ao lado dela? Que quando eu a vejo, eu estremeço intimamente. Como perdoar essa pessoa? Ou em outra situação, eu olho para alguém e falo, puxa vida, esse sujeito me faz tremer nas bases. Agora, ele nunca me fez nada. Nunca fez nada, vírgula, é lógico que já fez. A gente não sabe. Existem duas situações nessa daí. Ou ele fez realmente, ou as nossas vibrações não se ligam. Então eu já me sinto mal só de chegar perto dele. Ele não fez nada realmente. Mas aí eu sofro porque eu ainda sou desorganizado intimamente, espiritualmente falando, eu não consigo organizar o meu amor, o verdadeiro amor que está dentro de nós. Porque o reino de Deus já está dentro de nós, nós não organizamos isso tudo. O Evangelho nos mostra isso. Jesus garante isso para nós. E aí? Se eu tenho essa preciosidade interna, por que eu ainda teimo em fazer as coisas que não devo? Porque eu não consigo entender os propósitos divinos. Eu falo os propósitos divinos, especificamente nessa situação que estamos vivenciando nesse instante, porque aí a gente começa a pensar assim, puxa vida, por que, né? Por que na minha família? Por que com a minha neta? Né? Mas e aí? O que nós vamos fazer daqui para frente? O que será que vai acontecer? Nós vamos arrumar um doador? Como é que vai ser o procedimento dela? Como é que vai ser o tratamento? E aí a gente fica se perguntando muitas vezes, de uma maneira assim muito vaga, e se a gente pensa direitinho, nós vamos descobrindo que falta uma coisa importantíssima dentro da gente. Falta fé. Falta acreditar em Deus. Se nós vivemos nessa terra abençoada, nessa escola, por um período, e a verdadeira morada é do lado de lá, eu não sei os propósitos divinos. Por isso que eu tenho que ter confiança em Deus. Essa confiança que vai mover montanhas, como diz no Evangelho. E nós não as temos. Puxa, eu poderia fazer um milagre, arrumar a situação, acabar com a doença do meu parente? Eu não sei. De repente não é esse o propósito divino. De repente
ele vai ficar conosco um período, vai nos ensinar grandes coisas, vai nos passar preciosas lições, mas no momento certo ele vai embora. Porque é ele quem sabe. E a gente não percebe isso. Quais são os propósitos divinos? O que ele está reservando para todos nós? O que ele está reservando para esse grupo, essa família? E aí a gente se sente muitas vezes lá no fundo, pequenininho, e descobre que mover montanha nós não vamos tão fácil de jeito nenhum. Porque no momento da oração, quando eu quero e desejo fazer alguma coisa, eu percebo que é tão pequenininha a minha força, a minha sementinha lá, ela está doente, está mofa, né? Que a sementinha da salsa está tão minguada, está tão sem energia. O meu coração muitas vezes bate dolorido, pensando, puxa, o que eu posso fazer? E eu vou à procura. Eu vou procurar quem pode? Vou, a gente vai atrás. Nós vamos procurar os médicos principalmente, vamos procurar os centros, todos aqueles que podem auxiliar. Mas vamos fazer alguma coisa. E diante desta caminhada toda que nós temos que ir aproveitando as experiências e vamos colocando dentro de nós coisas boas para tirar as coisas ruins que ainda temos. Para plantarmos essa fé que todos nós queremos. Que todos nós ainda precisamos ter. Porque quando a gente fala de Deus, a gente é tão pequenino para entendimento. A gente é tão minguado ainda para saber realmente o que se passa interiormente e entender toda esta grandiosidade que está presente de nós e nós não identificamos. Lá no Consolador, o Emmanuel faz uma pergunta, o pessoal faz uma pergunta ao Emmanuel dizendo o seguinte, como que era aquele, lembra que eu falei no começo, que não tinha nada. Aí Deus chegou e começou a criar tudo. Que se aquela é uma teoria muito antiga, que a Terra não existia, não se existia nada, mas não existia assim. Tinha que haver alguma coisa. Se Deus estava lá, existia já alguma coisa. Se haviam águas por onde ele passava por cima, havia alguma coisa neste lugar. E aí o Emmanuel diz o seguinte, que o apóstolo João nos adverte que o verbo, o começo, o verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida e a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre, que é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta, como ele diz. Visível ou oculto, o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, mas nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento, nas mais variadas condições nos processos de aperfeiçoamento. Os vegetais, os animais, os hominais, não entrando em detalhes e divisões maiores, mas tudo isso passa por um aperfeiçoamento, nós sabemos. Vegetal, animal e hominal. E depois celestial. É o caminho. Nós estamos no hominal, mas na parte do começo ainda. Por isso que nós sofremos. A Terra é um mundo de expiação e provas. Então nós não vamos encontrar felicidade assim em qualquer lugar por aqui. Nós temos que construir, nós temos lampejos de felicidade. Esse que é importante. Lampejos nós temos. Quando nós abraçamos alguém com carinho, quando nós fazemos algo de bom para uma pessoa que ela vira para nós, muito obrigado, a gente sente isso. Lampejos de felicidade. E essa felicidade nós podemos ir construindo, porque já estamos às vistas do mundo de regeneração. É um mundo que a coisa vai começar a virar. Então, todos nós somos responsáveis, sim.
Nós não poderemos ficar eternamente parados que as coisas aconteçam ao nosso derredor. Eu não posso ficar lamentando que o meu parente muito próximo está doente e que o milagre não acontece. Não é assim. Nós temos que fazer alguma coisa. Buscar os limites, buscar tudo que é possível para fazer o bem. E pedir a Deus, com fé, que nos ampare e nos conforte nesses momentos difíceis. Essa fé que nós temos que exercitá-la de alguma maneira. Nós ainda não nos habituamos e não conhecemos como trabalhá-la. Mas ela existe. Ela está dentro de todos nós. E nós vamos encontrando essas orientações lá no próprio Consolador mesmo, que eu acabei tirando algumas perguntas para que a gente pudesse ir analisando e nos conscientizando a respeito dessa fé. O Espiritismo evangélico, aqui falando do Espiritismo, por que eu tirei isso aqui? Porque todos nós aqui na Casa Espírita, eu acredito que todos nós, a não ser se tem alguém de uma outra religião que tenha vindo pela primeira vez, nós sabemos, principalmente através das reencarnações, nós recebemos outras informações. Então, muito será pedido a quem muito recebeu. Se nós acreditamos em alguma coisa a mais, estamos na Casa Espírita para receber benefícios da espiritualidade, será cobrado da gente isso também, porque nós sabemos. É a mesma coisa de um selvagem assassinar alguém e de uma pessoa como nós fazer o mesmo. As responsabilidades são bastante diferentes, porque nós sabemos que não podemos fazer isso. O selvagem não. Então será atenuado de alguma forma. Mas nós sabemos dos nossos limites, do nosso respeito ao nosso próximo, que nós temos que preservar a vida e louvar a vida e não tirá-la. E aí o Emmanuel diz o seguinte: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Porque por enquanto nós queremos estar com o Cristo, nós não estamos ainda. Basta que os seus ensinamentos nós pouco os entendemos. Como pode definir-se a fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo, a certeza da assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Nós temos várias situações. Nós temos momentos difíceis na nossa vida e não temos capacidade de entendê-los, de assimilá-los como nós precisamos, através da fé. Esse engrandecimento, muitas vezes, em todos os momentos, os discípulos
de Jesus que vieram, os discípulos de Deus que estiveram na terra, muitas vezes passaram por momentos de dificuldade. Jesus, em determinado momento, chegou a esbravejar no centro, no templo. E assim todos os outros, em determinados momentos, também sentiram-se muitas vezes sozinhos, diante das dificuldades. Isso é para a gente ver que não é fácil. Jesus, no seu momento, nos últimos momentos, enquanto estava encarnado, ele chamou ao Pai para que o auxiliasse. Pai, me ajuda nessa hora. Aí ele fala, mas puxa, mas nessa hora, mas foi para isso que eu vim. Mas foi para isso que eu vim. Então ele teve a superação de entender que ele tinha que passar por todas as dificuldades, porque foi esse o planejamento, era esse o propósito divino. Então, de vez em quando, nós temos sofrimento na nossa frente e nós nos lamentamos, esmurramos, lamuriamos de todas as maneiras e não entendemos os propósitos de Deus. Todas as religiões procuram a fé. Todas. E o Espiritismo não é diferente. Tanto é que Kardec, quando perguntado a respeito se seria a religião do futuro, ele fala que não, que seria uma religião que procuraria de alguma forma instruir e mostrar verdades às outras, de alguma maneira. E houve um momento quando ele estava contando a história, lá quando ele se reuniu com o pessoal falando sobre como ele tinha compilado o livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, houve um momento de oração, de agradecimento, e transborda e mostra para a gente a fé que ele tinha no que ele estava fazendo. E eu compilei para vocês, tirei de um livro do Canuto de Abreu esse trechinho, porque a fé, quando ele estava com tudo compilado, falando sobre o Espiritismo para os amigos. Aí eles dizem o seguinte, que naquele momento que ele sugeriu que se fizesse uma prece, houve até coincidentemente um clarão de um trovão, e eles, todo mundo apostos, Kardec diz, Senhor, apesar da nossa extrema fraqueza moral, chamaste-nos a compartimentar de teus planos. Embora convencidos como estamos da nossa incapacidade espiritual, pusemo-nos prontamente à tua disposição. Eis o único merecimento nosso. Atendendo, porém, ao teu chamado, fomos amparados pela tua graça. Dignificaste-nos na base de 100 por 1. Humildes, ficamos exaltados, ignorantes, recebemos o clarão do conhecimento. Derramaste sobre nossos espíritos a água ilustral de tua bênção, que limpa as máculas do passado, fortalece a fé e enche o coração de esperança. Deste-nos uma túnica branca e, perdoando nossa indignidade e indigência, convidaste-nos a sentarmos à mesa da Eucaristia espiritual para receber de ti, pela mão sacerdotal de nossos guias, o pão que alimenta a alma e o vinho que reconforta. Graças ao auxílio inestimável dos Espíritos bondosos que colocaste à frente da nossa revelação, demos hoje o passo inicial na nova era. Estamos altamente recompensados pelo pouquíssimos que fizemos. Obrigados. Consente, Senhor, que a mesma graça lustral da revelação banhe, doravante, quantos procurarem os ensinamentos do livro dos Espíritos. Abençoa nossos companheiros ausentes e, sobretudo, os guias luminosos que nos instruíram, aos quais devemos teus ensinamentos. Que tua paz e alegria fiquem sempre conosco. Assim seja, repetiram todos. Kardec, na sua oração, mostra a sua humildade, a sua fé no propósito que Deus lhe deu, de compilar para todos nós, deixar para nós, a cartilha do procedimento
do nosso caminho adiante. Porque os Espíritos nos garantem que se trilharmos o bom caminho e iluminados pela espiritualidade estivermos, nós construiremos o nosso mundo melhor e automaticamente construiremos o mundo dos outros. É assim que deveremos proceder. É assim que temos que acreditar. É assim que temos que caminhar a nossa vida, procurando os ensinamentos divinos, procurando aprender. Porque nas mais simples situações, nós vamos reconhecer que Deus é Pai e nunca nos abandona. Está sempre conosco, sempre nos abençoando e sempre criando situações para que todos nós possamos, no futuro, sermos mais felizes. Nós vamos encontrando nos nossos livros, nos livros principalmente psicografados pelo Chico, definições de fé. Os espíritos mostrando momentos difíceis por que passaram, quando encarnados, e agora do lado de lá, observando a todos nós, o quanto estamos tropeçando ainda na nossa caminhada, nos orientando para que melhoremos isso tudo, para que tenhamos um caminho mais feliz, um caminho melhor, um caminho mais animado, porque é assim que deveremos viver, com confiança. Não é porque as coisas estão acontecendo e são tristes ao nosso lado que vamos viver no lamentar eternamente. Temos que ter fé, temos que acreditar em Jesus, nos seus ensinamentos do Evangelho, que fala: eu vou na frente preparar-vos o lugar. Vós sois deuses. Sois deuses, mas nós sabemos que herdeiros de Deus somos, mas teremos que construir a nossa felicidade e o nosso caminho. Por isso depende do nosso esforço, da nossa mudança de atitude, coragem de mudar, coragem de deixar o que é gostoso muitas vezes, porque nós somos muitas vezes sensações. Ah, isso é bom. Então você fica naquilo que é bom. Não foi como a criação do mundo lá atrás, que Deus falou: puxa, isso é bom, e criou coisas melhores. Mas nós fazemos muitas vezes, isso é gostoso, e ficamos nos lamentando depois, porque nós não mudamos o nosso comportamento. Eu recebi via e-mail, eu falei outro dia, acho que na segunda-feira eu contei para o pessoal, recebi um e-mail bastante interessante. A historinha antiga, a historinha do gato e do rato, talvez alguém aqui tenha ouvido falar isso daí, que diz o seguinte: o ratinho lá na sua toca, eu não sei se vocês já viram, eu já tive a oportunidade, quem morou principalmente na roça, que teve a oportunidade de ver rato brigando com gato, aquela coisa toda, o ratinho lá no canto, o bigodinho dele treme assim de medo, ele fica todo trêmulo, porque o gato está lá fora esperando, né, e dando os miados dele, e o ratinho lá, poxa vida, esse gato não vai sair daí, eu estou doido, eu estou com uma fome danada, eu preciso sair com ele para pegar um alimentozinho, esse gato não sai daí, mas que coisa! E o gato lá, miau, né, brecando a saída dele. Falei: pô, mas esse gato tem que sair. Daí a pouco fez um silêncio e começou um latido. Ele falou: uai, gato tem medo de cachorro. O cachorro chegou e espantou o gato. O gato foi embora. Falei: pronto, está resolvido. Lá vou eu buscar minha comidinha. Quando ele mal saiu do buraco, o gato nhau nele. E ele lá na boca do gato ainda, se esperneando todo, ele falou: pô, gato, mas que palhaçada, você agora está latindo? Ele falou: meu filho, nesse mundo globalizado, quem não falar duas línguas está morrendo de fome. Entendeu? Então é um exemplo assim simples para a gente, quer dizer, nós ficamos lutando a vida inteira por coisas, por ninharias de vez em quando, e nos esquecemos de observar os ensinamentos. O Richard Simonetti, ele tem um livrinho pititico, 30 segundos, mensagens rápidas. Eu separei uma para vocês, que fala sobre vício. Ele diz o seguinte: como vencer o dragão do vício? O vício é um dragão. Dragãozão, daquele brabo mesmo, solta fogo para tudo quanto é canto. Como vencer o dragão do vício? Deixando de alimentá-lo. Não consigo, é o que nós normalmente falamos: eu não consigo deixar esse vício meu de jeito nenhum.
Então, não está pronto. Como se é o que eu mais quero, deixar os meus vícios? Falta de fé. Em Deus, sim. Eu tenho fé, oro muito, não basta. O que mais preciso? Que tenha fé também em si mesmo. Como conseguir essa fé? Enfrente o dragão do vício. Então é simples, é só enfrentar a situação difícil. Porque enquanto nós estivermos alimentando, aquilo que eu falei do bem bom, deixa assim, vai indo, a gente vai indo, e não para. Nós continuamos dando comidinha para ele, continuamos alimentando. E assim a gente vai. No Evangelho segundo o Espiritismo, bem lá no seu final não, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, mas antes eu até fiz uma anotação aqui de um trechinho da Maria Dolores. Enquanto a gente estava lendo, eu acabei descobrindo uma estrofe dela que diz o seguinte, e fala das nossas... o trânsito, eu acho um dos maiores exemplos para a gente saber da nossa falta de paciência. Vocês já perceberam isso? No trânsito. É um dos lugares que nós mais podemos medir a nossa paciência. E a Dolores diz o seguinte, o trânsito em qualquer parte parece um teste constante, exigindo a cada instante humildade e amor ao bem. Aparece um desafio a prolongar-se no insulto, e o crime que estava oculto arrasa os dias de alguém. É sempre assim que acontece. Quantos você ouve falar nos noticiários? Levou uma bala, brigaram por causa de um acidente. A pessoa sai nervosa e acaba agredindo o outro, e aí vai ter um problema para o resto da vida. Mas o Espírito da Verdade diz o seguinte, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Por que eu escolhi isso aqui? O grande médico das almas. Jesus é o grande médico das nossas almas. E a receita dele está constante no seu Evangelho a todos os instantes que quisermos observar. Basta querermos. É só querer. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste.